Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. As atividades humanas incidem sobre os sistemas climáticos e o atual momento em que a humanidade está vivendo pode ser visto como uma ameaça emergente. Ao mesmo tempo, estas questões refletem um grande desafio a ser superado pela sociedade. O desenvolvimento econômico pautado no consumo desenfreado mostrou-se insustentável e formas alternativas de uso de nossos recursos naturais são fundamentais para o bem-estar e a sobrevivência na Terra. Hoje, na aula 26, encerramos o nosso curso de Mudanças Climáticas. O professor Ricardo Abramovay, da Universidade de São Paulo, vai falar sobre as ações integradas necessárias para combater a mudança climática e garantir a preservação do nosso planeta. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, mudanças climáticas e ações integradas. O tema de hoje se refere às mudanças climáticas. Há vários termos para falar desse assunto. O jornal The Guardian aboliu a expressão mudanças climáticas e só se refere ao tema como crise climática. Greta Thunberg, a jovem líder de movimentos globais, insiste na ideia de emergência climática. A verdade é que nós estamos passando por um momento, ao mesmo tempo, perigoso e fascinante. Como é que a gente sabe disso? As mudanças climáticas são hoje consideradas pelas organizações multilaterais de desenvolvimento, pela comunidade científica, por inúmeros governos, não pelos negacionistas, nós já vamos voltar a isso para ver o que quer dizer negacionista e negacionismo, por uma quantidade crescente de empresas. As mudanças climáticas, a crise climática, a emergência climática, esses termos refletem o maior desafio coletivo já enfrentado pela espécie humana. A frase pode parecer bombástica, mas ela é repetida incessantemente por todas essas organizações. Estão se acumulando cada vez mais evidências de duas constatações muito importantes. Primeiro, há mudanças climáticas. Segundo, essas mudanças climáticas se originam nas atividades humanas. E como é que essas evidências são coletadas e o que elas nos dizem? É exatamente para responder a essa pergunta, ou seja, como é que as atividades humanas estão incidindo sobre esse bem comum da humanidade, que é uma condição da própria existência das sociedades, tal como nós a conhecemos hoje, como é que estas atividades humanas incidem sobre o sistema climático. É exatamente para isso que foi formado, em 1992, começou a trabalhar, ainda nos anos 80, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O que é esse painel? É um montão de diplomatas discutindo assuntos genéricos? Não. Esse painel reúne os mais importantes cientistas do mundo que só trabalham sobre a base de publicações em revistas científicas submetidas a rigoroso sistema de parecer pelos próprios cientistas. Então, isso é muito importante. Não é que os cientistas vão fazer pesquisas para o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Não. O que os cientistas fazem é reunir os trabalhos publicados na Science, na Nature, enfim, nas melhores revistas científicas do mundo para saber como é que está esse tema importantíssimo e cada vez mais importante, que é a relação entre as sociedades humanas e a natureza da qual as sociedades humanas dependem. Entre esses cientistas do mundo todo que trabalham no IPCC, os cientistas brasileiros têm um peso muito grande. O Brasil é muito bom
em ciência climática, publica muito, nós temos ótimas instituições, nós temos ótimas relações internacionais entre os nossos cientistas e os cientistas do mundo todo. O IPCC, que é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, está dividido em 3 grupos. Um primeiro grupo estuda as mudanças físicas, um segundo grupo estuda a incidência das atividades humanas e a relação entre as atividades humanas e as mudanças físicas que estão acontecendo, e um terceiro grupo se concentra sobre as propostas de política. Bom, eu espero que esses dados sejam suficientes para mostrar como nós estamos vivendo uma situação preocupante. Qual é a importância desses dados para a vida social e o que pode ser feito? Aí, esse tema envolve inúmeros assuntos que a gente poderia apresentar e discutir. Eu vou me concentrar em alguns deles. O primeiro deles, que me parece o mais importante, é o seguinte: antes de nós constatarmos as mudanças climáticas e a importância das mudanças climáticas, o raciocínio que a ciência econômica fazia era: nós precisamos produzir sempre mais, porque as pessoas querem sempre mais coisas, e nós temos que criar as capacidades técnicas de superar os limites que, eventualmente, a natureza nos impõe para produzir. Como é que você supera essas dificuldades técnicas? Com pesquisa científica, inovação tecnológica. Então, se você tiver uma situação em que você esgota, por exemplo, o carvão, não tem problema, você vai achar uma outra fonte de energia. Se você estiver numa situação em que você esgota um recurso do qual a produção depende, a ciência, como a ciência tem muito cientista, alguém há de, ou alguma equipe, ou um conjunto de equipes, haverão de encontrar soluções técnicas para resolver esse problema. Ou seja, no raciocínio econômico convencional, da ciência econômica, o lema é: se faltar, o preço vai subir, e o preço subindo vai ter mais gente interessada em substituir aquilo que faltou. E, portanto, a substituição vai acontecer. Esse raciocínio começa a ser seriamente abalado nos anos 60 com a obra de uma bióloga marinha norte-americana, e que era uma figura extraordinária, era uma escritora muito pródiga, uma mulher muito avançada para o seu tempo, e que foi, de certa forma, a fundadora do trabalho científico em torno dos limites do crescimento econômico. Ela publicou um livro nos anos 60 chamado A Primavera Silenciosa, mostrando como o uso de agrotóxicos nos Estados Unidos, agrotóxicos esses que estavam sendo usados como uma espécie de herança maldita das armas químicas da Segunda Guerra Mundial, ela mostrou que esses agrotóxicos estavam levando a um grau de contaminação do ambiente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, que por mais que houvesse aumento da produção agropecuária em função desse aumento, havia, por outro lado, uma consequência drástica, que era o envenenamento dos rios. Você estava encontrando resíduos de agrotóxicos no leite materno de regiões onde não se usava agrotóxicos, porque esses agrotóxicos circulavam pelos cursos d'água, pelo ar, e acabavam tendo um efeito destrutivo global. Isso foi nos anos 60. Muitas empresas tentaram desqualificar o trabalho da Rachel Carson, mas vejam, pela primeira vez a humanidade, com a obra dela, estava defrontada com o seguinte dilema:
É verdade, eu posso aumentar cada vez mais a produção, mas ao aumentar a produção, eu estou produzindo um efeito negativo que eu não estou sendo capaz de enfrentar de maneira construtiva. Um grupo de cientistas chamado Clube de Roma, nos anos 70, fez um trabalho muito importante chamado Os Limites do Crescimento Econômico. Foi o primeiro trabalho que abalou a convicção dos economistas de que a economia poderia crescer infinitamente. Não, a economia tinha na natureza limites importantíssimos, não só pela escassez eventual daquilo que nós retiramos da natureza, mas também pelos danos que nós provocamos à natureza e que comprometem não só a nossa saúde, mas a nossa capacidade produtiva. E isso é muito importante também. As empresas de petróleo, desde que surgiram as primeiras denúncias a respeito da capacidade, do fato de que as emissões de gases de efeito estufa têm por origem fundamentalmente a queima de combustíveis fósseis, desde o começo, as empresas de petróleo patrocinaram estudos negacionistas. O que são esses estudos? É você pagar certos cientistas picaretas, ou seja, cientistas que publicam sem submeter as suas publicações ao olhar crítico dos seus colegas, anunciam isso como se fosse uma grande descoberta e dizem, ninguém sabe se esse negócio de mudanças climáticas acontece mesmo, e onde acontece pode ser efeito da luz solar, pode ser efeito de... e fica inventando coisas. O problema não é inventar coisas, o cientista gosta de inventar coisas, isso é muito importante. O problema é que quando você inventa coisas, você tem que usar um método científico, e o uso do método científico passa exatamente pela submissão daquilo que você faz ao olhar crítico dos seus colegas. Se você não fizer isso, você não é cientista, por mais imaginativo, talentoso que você seja. E os negacionistas climáticos sempre trabalharam financiados pelas empresas de petróleo e promovendo a ideia de que não há certeza, não precisa fazer isso, e mais do que isso, se houver algum problema ligado às mudanças climáticas, deixa que as tecnologias resolvem. Ora, hoje nós temos uma convergência, se você pegar as mais importantes publicações científicas do mundo, 99,7% dos artigos vão no sentido de dizer há mudanças climáticas e elas são de origem antrópica. Então, voltando ao nosso primeiro tema, a humanidade vai ter que rever os padrões de crescimento econômico. Isso está sendo feito? De certa forma, sim. Os Estados Unidos estão fazendo um baita esforço para eletrificar todo o sistema de mobilidade humana, de transportes, eletrificar todo o sistema energético, mudar os padrões de produção agroalimentar, mudar a energia do aquecimento dos domicílios e dos escritórios. Isso está sendo feito nos Estados Unidos, está sendo feito na Europa, está sendo feito na China, mas é uma mudança de uma magnitude extraordinária. Então é muito difícil fazer isso e, claro, existem interesses consolidados em torno dos padrões atuais de produção e isso torna ainda mais lento o processo de transição. Então, primeiro ponto importante nas consequências da crise climática sobre as sociedades humanas é que não dá mais para dizer assim, nós temos que crescer. Hoje, no mundo civilizado, a palavra de ordem é nós precisamos combater a crise climática e fazer do combate à crise climática o vetor do crescimento econômico.
Não é mais nós precisamos crescer e aí depois a gente vê como é que a gente resolve a crise climática. Segundo ponto importante, crise climática e desigualdades. O raciocínio sobre esse tema até os anos 90 e o início dos anos 2000 é que havia países que tinham emitido muito ao longo da história e alguns outros países que tinham emitido pouco. Então, os países que já haviam emitido muito, Inglaterra, toda a Europa Ocidental, Estados Unidos, tinham que assumir mais responsabilidades no combate à crise climática do que os países que tinham emitido pouco. Ou seja, o raciocínio era o seguinte: nós podemos deixar a temperatura global média subir até um determinado ponto, em média 1,5 graus. Ultrapassado esse ponto, as consequências podem ser piores do que o que já está acontecendo. Quanto a gente pode emitir para atingir esse ponto? Vocês percebem que o tema do crescimento econômico está submetido a uma questão que envolve um limite. Qual é o limite do que eu posso emitir de gases de efeito estufa para que eu me mantenha na elevação da temperatura global média, no máximo 1,5 grau de elevação ou 2 graus. Além de 2 graus, as consequências podem ser ainda piores. O raciocínio, então, nos anos 90, é que os países ricos já tinham emitido demais, então, nesse orçamento carbono, ou seja, de quanto cada um pode emitir, os países em desenvolvimento é que tinham direito de emitir mais do que os países desenvolvidos. Afinal, Índia, China diziam: ora, se nós não queimarmos carvão, nós não vamos poder oferecer energia elétrica para as nossas populações, e vocês queimaram carvão para oferecer energia elétrica às populações de vocês. Agora é nossa vez. Só que aconteceram duas coisas importantes. Primeiro, houve inovações tecnológicas que permitem hoje substituir as fontes fósseis na produção de energia por fontes derivadas de tecnologias modernas, são as renováveis modernas, basicamente energia solar, energia eólica, em alguns países energia geotérmica, e a China, a Índia em menor proporção, a China cresceu muito e foi capaz, num grau extremamente promissor e efetivo, de reduzir muito a sua pobreza. Então, o tema das desigualdades hoje não é mais países pobres versus países ricos. Esse tema, por mais que exista, ele foi substituído por um tema mais importante, que são classes sociais, pessoas providas de renda muito alta e cujo padrão de consumo implica num grau forte de emissões, e categorias sociais que consomem muito pouco e, portanto, são responsáveis por uma parcela muito pequena das emissões. O Brasil, nesse momento, está completamente fora desse jogo. Por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo que tem 50% das emissões de gases de efeito estufa derivados do desmatamento. É o único país do mundo, evidentemente, das dimensões demográficas, territoriais e econômicas comparáveis às suas. Nós somos hoje, e nós estamos cada vez mais com essas características, nós fomos transformados em párias da luta contra a crise climática global. O Brasil foi, durante muito tempo, líder global na luta contra a crise climática. O Brasil, entre 2004 e 2012, conseguiu reduzir o desmatamento em 80%, foi o país que deu a maior contribuição individual à luta contra a crise climática. Mas hoje nós estamos tendo
uma aceleração drástica do desmatamento, e isso faz com que o país tenha se transformado em pária do aquecimento global. E o importante no caso brasileiro, e isso é fundamental não só para quem vive na Amazônia, mas para o Brasil inteiro, para o continente latino-americano inteiro, o importante é o seguinte: se desmatar fosse uma condição para ter uma vida melhor, nós estaríamos numa situação muito difícil, num confronto entre os nossos interesses e os interesses do mundo. Essa narrativa é uma narrativa equivocada, mas ela é vendida ao país por certos políticos, por alguns segmentos militares importantes. Isso é importante sublinhar. Segmentos militares que não conseguiram sair da época da Guerra Fria e que encaram a Amazônia como uma espécie de almoxerifado em que o Brasil vai buscar energias, matérias-primas minerais e agrícolas, e no qual o mundo está profundamente interessado. Então, nós temos que acelerar essa exploração antes que esses vilões estrangeiros venham aqui sacrificar a nossa riqueza e impedir a grandeza do Brasil. É meio teatral, eu sei isso que eu estou falando, mas essa é a narrativa de segmentos importantes militares. Essa narrativa não tem nenhum respaldo nos fatos. Quando o Brasil reduziu em 80% o desmatamento, a produção agropecuária na Amazônia aumentou. Nós precisamos preservar as florestas, nós precisamos valorizar a cultura material e imaterial dos povos da floresta. As áreas, o Brasil democrático tem que se orgulhar que metade da Amazônia é constituída de áreas protegidas. O Brasil democrático tem que se orgulhar de que na Amazônia são faladas mais de 200 línguas. Nós temos que ensinar isso para as crianças, nós temos que ensinar para a nossa população o amor à natureza como uma condição ética do desenvolvimento e, portanto, do desenvolvimento sustentável. E nós estamos sob uma administração que vem dando todos os sinais de que desmatar é o que tem que ser feito e tentando impor ao país, via Congresso Nacional, um aparato legislativo que transforma o que hoje é crime e que está se apoiando em organizações criminosas, ou seja, a invasão de terras públicas, a invasão de territórios indígenas, a exploração ilegal, criminosa e poluente de minérios por meio do garimpo não autorizado, que chegou num patamar que escureceu as águas do rio Tapajós. É inadmissível que um país queira se desenvolver no século XXI, tendo como principal ativo a exploração predatória da natureza, a destruição da natureza. Isto não é aceitável. Portanto, o Brasil é o país no mundo que tem as condições mais favoráveis para voltar a liderar a luta contra a crise climática. Globalmente, nós estamos numa situação complicada, mas é uma situação que desperta muita esperança. O que nós temos que fazer para vencer a crise climática? Em primeiro lugar, nós temos que acabar o quanto antes, no mundo todo, com a queima de combustíveis fósseis. Isso é fundamental. Segundo, nós vamos ter que, e para acabar com a queima dos combustíveis fósseis, o que a gente vai ter que fazer? Eletrificação. A solução vai ser eletrificar. Isso não é fácil, porque exige tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo barateadas, mas que ainda nem de longe
estão prontas, não tenhamos ilusão. Então, isso vai ter que ser acelerado. Nós vamos ter que aumentar a eficiência energética daquilo que nós fazemos. Nós vamos ter que partir para técnicas produtivas na agricultura de baixo carbono. Isso é fundamental na agricultura e na pecuária. A emissão de metano pelo rebanho bovino é um dos grandes fatores de emissão de gases de efeito estufa. Se nós pegarmos o rebanho bovino, os ruminantes do mundo todo, as emissões dos ruminantes do mundo todo correspondem a como se fosse o terceiro país mais emissor do mundo. Tá certo? Só abaixo dos Estados Unidos e da China. Isso vai ter que ser transformado. Como? Mudança de regimes alimentares, mudança nas técnicas produtivas, são transformações que essas transformações despertam esperança, porque elas fazem com que a gente tenha que se relacionar com o mundo natural de uma forma diferente da relação que nós sempre tivemos hoje. O carbono vai ter que ter um preço. Isso já está sendo sinalizado pela União Europeia. Quer dizer, emitiu carbono, pagou, como um imposto, como uma taxa, como um mal que você faz, você paga pelo mal que você faz. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando dói no bolso, aí você vai transformar aquilo que você está fazendo. Então, mensagem central quando a gente pensa em mudanças climáticas. A humanidade precisa interromper a guerra contra a natureza que caracterizou o crescimento econômico, sobretudo dos anos 50 para cá. Nós precisamos de um acordo com a natureza, nós precisamos respeitar a natureza, nós precisamos regenerar aquilo que nós destruímos, e essa é uma condição que exige democracia, transparência, discussão pública, nada de demagogia, dados claros, expor para a população claramente os riscos aos quais nós estamos submetidos, como os governos democráticos souberam fazer durante a pandemia de Covid-19. A crise climática pode ser muito mais grave que a pandemia da Covid-19, só que ela é um pouco mais gradual. Ela não acontece num ano, mas não é que ela vai acontecer num período de milhares de anos. Ela, nos próximos 10 anos, até 2030, se nós não reduzirmos pela metade as emissões de gases de efeito estufa, vai ser muito difícil que nossos filhos e nossos netos possam viver num mundo em que a natureza não reaja àquilo que nós estamos fazendo contra ela. Um novo pacto entre os seres humanos, no sentido de reduzir as desigualdades, e entre as sociedades humanas e a natureza, é a base fundamental para nós repensarmos nossos modos de vida e o que nós queremos de nós mesmos daqui até 2100. Muito obrigado. Na aula de hoje, encerramos a nossa disciplina de mudanças climáticas, falando sobre as principais ações integradas no combate aos desafios que estamos vivendo. Durante o curso, muito foi visto sobre os impactos da ação humana na biodiversidade, a recorrência dos eventos extremos e ações antrópicas no balanço energético. As consequências das alterações climáticas foram abordadas de forma interdisciplinar, assim como as alternativas para saídas e enfrentamentos. Esperamos que o conteúdo passado possa ser importante em suas pesquisas e na sua vivência e que possamos refletir sobre como agir para mudar o cenário atual. Foi um grande prazer estarmos juntos nessa jornada. Ficamos por aqui e até breve!